Boa noite, pessoal. Está com um probleminha aqui de som. E a gente tinha testado antes, estava tudo nos conformes. Aí por isso que eu fechei a live e abri novamente para ver se agora melhora. Esperando o Arthur voltar para colocar de novo aí. Arthur? Eu não consigo te ouvir. Alguma outra pessoa escuta, Arthur? Ah, agora é alto e bom som. Alto e bom som. Ah, que bom, ótimo. Bom, pessoal, boa Bom, noite. pessoal, boa noite. Esse aqui é o nosso amigo Esse aqui é o nosso amigo Arthur. Ele é autor do Ele é livro autor do livro Ramatiz, Sábio Pseudo-Sábio, do Sábio, uma meio espírita, meio espírita. outra experiência também na área mediúnica. mediúnica. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? O som está um pouquinho Pronto, falhando, então, mas então- está dando para escutar. Vou baixar um pouco o som, Baixar pode um ser pouco o isso. som, pode ser isso. Pronto. Pronto. Então, Retomando a apresentação, Arthur é o Arthur é autor do livro autor do livro Ramatiz, Ramatiz, Sábio Pseudo-Sábio, Sábio Pseudo-Sábio. de grande experiência no movimento, no movimento. e vai fazer a E apresentação vai fazer a de hoje apresentação falando, de hoje falando. viu? Viu? Vou passar a palavra a Passa ele, a palavra a e vocês ele vão, e vocês vão graças a Deus. graças a Deus. Obrigado, Fabiano. Cumprimentar aí a todos que já entraram e vieram nos prestigiar aí nesse estudo, né? Lembrando que hoje é dia 18 de abril, né? Aniversário do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, obra fundamental da codificação espírita. Acredito que seja mais importante porque é ela que deu origem a todas as outras, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são todas, né, derivadas de questões do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui nessa live, nessa época de quarentena, né? Todo mundo aí praticamente em suas casas, trazer reflexões, né, sobre um tema que nós julgamos assim muito importante, principalmente no momento atual, né, porque vocês vão ver que do que nós iremos falar é algo assim recente, né? A última notícia que nós tivemos sobre esse tema, data limite, ocorreu há poucos dias. Vocês vão entender melhor daqui a pouco todos esses detalhes, vamos tentar ser o mais sucinto possível. Nós traremos informações muito importantes e eu peço a vocês realmente que abram a cabeça para o assunto. Porque o Espiritismo prima pela racionalidade, pela fé raciocinada. E isso vem sendo colocado em xeque já há muitos anos dentro do movimento espírita. Infelizmente, o movimento espírita se encontra muito aquém da doutrina. Muitas seitas, digamos assim, né, paralelas ao espiritismo, se apoderaram do espiritismo e acham que podem fazer do espiritismo o que elas bem entendem. E nós estamos aí desde 97, digamos assim, antes até, mas desde a publicação do nosso livro Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, levantando essas questões, né? Mais recentemente, nós escrevemos também um livro em PDF, ele não foi para as livrarias, mas nós distribuímos gratuitamente, porque nosso interesse não é qualquer tipo de vantagem pecuniária nisso tudo, que é o livro Espiritismo versus Ramatizismo, onde nós continuamos as pesquisas. Só que hoje nós não iremos tratar do espírito Ramatiz, do Hercílio Mais,
tão somente. Nós iremos alargar a nossa análise sobre o que tem sido divulgado em nome do Espiritismo. Nós somos a favor da liberdade, só que uma liberdade com responsabilidade. Os divulgadores espíritas, eles têm que tomar cuidado para que as suas opiniões pessoais não sejam colocadas como se fossem princípios doutrinários ou algo consubstanciado realmente na doutrina espírita. Então, ao nosso ver, tem havido uma grande irresponsabilidade por grande número de pessoas, né, de divulgadores, ao divulgarem aí ideias completamente estapafúrdias, sem qualquer embasamento doutrinário, racional, lógico, científico, filosófico ou até mesmo religioso e moral, muitas das vezes. Então, essa estreia aqui dessa live no Observador Espírita é para servir de alerta, é para vocês pensarem. Eu não quero, o Fabiano não quer, a equipe que forma o Observador Espírita não quer que vocês pensem exatamente como a gente, porque somos nós que estamos falando. Não. Nós iremos trazer a vocês todos os questionamentos que nós temos feito, com base em estudos, em comparações, tal como Kardec sugeriu, né, aconselhou que todos nós fizéssemos. Que todos nós observássemos com cuidado, estudássemos com cuidado todas as comunicações recebidas em nome do Espiritismo, através dos médiuns. E também analisarmos as opiniões dos médiuns. É bom que se diga que a postura do Espiritismo em relação ao médium não é de um oráculo, como sendo um oráculo infalível. O médium é um ser humano como nós todos somos. Não há nada de extraordinário na mediunidade que o faça a pessoa ser tida como superior a todas as outras, ou ter opiniões infalíveis, só porque é médium. Muito pelo contrário, a doutrina nos ensina que o médium é um indivíduo com graves problemas, digamos assim, lá atrás, e que vem hoje tendo a oportunidade de resgatar os seus débitos passados, doando de si para a divulgação, por exemplo, da doutrina espírita. Lembrando que a mediunidade não é um apanágio, não é uma exclusividade da doutrina espírita. Todos nós somos mais ou menos médiums, em graus diferentes. Os médios mais ostensivos são aqueles que se prestam, que servem às chamadas reuniões mediúnicas, onde eles podem trazer a palavra dos espíritos, podem psicografar, enfim, há várias, né, o fenômeno é bastante rico, né? A fenomenologia mediúnica é bastante rica. Então, hoje nós teremos, assim, uma série de questionamentos sobre essa questão da data limite. E nós iremos fazer um breve apanhado histórico para que vocês possam comparar o que vem acontecendo hoje, prestem bem atenção, o que vem acontecendo hoje, que nós iremos falar mais adiante, com o que já aconteceu no passado. Tá? Então vocês vão poder ver as grandes semelhanças e, infelizmente, todas culminando em erros. Qual é o erro disso tudo? É a crença em se achar que se possa prever o futuro do planeta, prever o que vai acontecer. Não que isso seja absolutamente impossível, mas os espíritos superiores nos dizem que é algo muito, mas muito raro. E que quando estão envolvidas em previsões circunstanciadas, pior ainda, aí que nós temos que desconfiar. Né? Então, lá no ano de... E tudo isso começou em relação à previsão do chamado fim do mundo. Né? As previsões são mais ou menos concordantes. Né? Elas não são 100% concordantes. Todas elas falam em transformação, outras falam em uma destruição completa. Enfim, tem uma série aí de diferenças, mas ao longo de muitos anos, né, aparecem de tempos em tempos pessoas ou grupos, né, ou grupos religiosos, ou religiões, ou teólogos, que vêm aí alertando, né, a humanidade
sobre fatos que eles julgam transformadores, né? Que nós conhecemos como eventos apocalípticos, né? Fim do mundo, fim dos tempos, enfim, também a nomenclatura vai variar um pouquinho, mas todo mundo já ouviu falar um pouquinho disso. Lá no ano 1000, por exemplo, é que começou isto, né? Um grupo de teóricos do livro Apocalipse da Bíblia passaram a prever uma hecatombe para esse ano, né? Quer dizer, um pouquinho antes do ano 1000, eles disseram, olha, de 1000 não passará. Passou o ano 1000 e nada aconteceu. O que eles fizeram? Disseram que, na verdade, o ano que ocorreria a tal hecatombe seria 1033, isto é, exatamente 1000 anos depois da morte de Jesus. Em 1524, astrólogos previram o final, né, o início do fim do mundo, para 1º de fevereiro, com uma inundação em Londres. Como sequer uma gota caiu na cidade de Londres naquele dia, a justificativa foi que houve um erro de cálculo, né? O certo seria 1624, quer dizer, eles postergaram para 100 anos depois. Obviamente ninguém estaria vivo, né, para passar por essa vergonha de ter essa previsão não cumprida. Como nós sabemos, nada ocorreu. Em 1533, Melchior Hoffman previu que o mundo seria consumido pelas chamas. E ele, no caso, se deu mal. Ele acabou sendo preso, inclusive, e morreu na prisão. Poucos anos depois, também astrólogo Pierre Tourelle, um francês, afirmou dispor de 4 datas para o fim do mundo: 1537, 1544, 1801 e 1814. Esse aí ele se precaveu de tudo quanto é jeito. Ele saiu tacando data e, como nós sabemos, nada aconteceu, né? Ele ficou para a história como o que mais datas usou para se safar do vexame. 111 anos depois, em 1648, o judeu Sabbatai Zevi se auto-intitulou o próprio Messias. Ele diz que ele era o Messias, né, reencarnado, digamos assim, o Messias que voltou, e que dessa vez ele iria expulsar os maus da terra. E o engraçado nessa história toda é que sempre as pessoas que preveem, eles sempre se acham os direitistas do Cristo, isto é, sempre os bonzinhos, e o resto da humanidade é que é má, é perversa e tem que ser expulsa do planeta. É muito interessante, né? Isso demonstra aí um pouquinho de uma... Um pouquinho não, né? Eu estou sendo bem bonzinho aí. Eles sempre se acham superiores ao restante da humanidade, e eles sempre, na maioria das vezes, vão ser salvos e os outros vão para o inferno ou para algum lugar qualquer. Bem, e aí, 111 anos depois, em 1648, né, como nós já falamos, esse Messias aí, se intitulado Messias, apareceu, e como nada aconteceu em 1648, como nós acabamos de falar, ele passou a prever esse apocalipse para 1666. E aí, em 1666, ele acabou preso justamente por incitar o pavor, o medo nas pessoas. Muitas pessoas se suicidaram, assim como aconteceu das outras vezes. Na passagem do ano 1000, por exemplo, houve um número recorde de suicídios. Pessoas apavoradas com a chegada do ano 1000 e preferiam se suicidar a ter que passar por algo tão terrível. Então perceba como isso mexe com o psicológico das pessoas, né? É algo muito grave. Em 1736, o teólogo William Whiston, repetindo o mesmo erro lá de 1524, anunciou que em 13 de outubro também haveria uma grande inundação no rio Tâmisa, né? E aí ele organizou até uma série de embarcações, reuniu uma série de embarcações para que as pessoas fugissem, né? E chegando no dia, sequer choveu, né? Então não houve inundação nenhuma.
Pulando um pouquinho, lá para 1843, já está uma data, um ano mais próximo ao nosso, o líder adventista William Miller, né? Agora então, perceba que já não são mais astrólogos, não são mais pessoas que se acham a reencarnação de Jesus. Agora é um adventista, William Miller, que previu o Apocalipse para 3 de abril de 1843, né? Não aconteceu nada, depois ele previu para 7 de julho, depois 21 de março do ano seguinte, 1884, e finalmente 22 de outubro. Desacreditado, né, ele veio a falecer 5 anos depois da última previsão dele. Né? Percebe que essas coisas geralmente terminam muito mal. Então, esse nosso alerta feito aqui e feito publicamente através do nosso site, que nós iremos falar, deixar a descrição depois para vocês lerem com calma, isso tudo, né? Porque uma hora não dá para abarcar tudo, né? Essas coisas geralmente terminam muito mal. E é isso que nós queremos evitar. Então, é um chamamento que vai, inclusive, para esses ditos divulgadores espíritas que têm espalhado também essas previsões apocalípticas dentro do seio espírita, sem que haja qualquer embasamento doutrinário. Nós já iremos falar disso aí também, tá? Qual é a real postura, qual é o que diz a doutrina espírita sobre isso daí, sobre o tema de hoje. Em 1881, né, já avançando um pouquinho também, alguns egiptólogos previram também o fim do mundo, né, baseados em alguns escritos que eles haviam encontrado. Eles refizeram as contas depois, mudando o ano do fim para 1936, então 50 anos para frente. Obrigados pelas circunstâncias, porque nada aconteceu, eles voltaram a reformular as previsões, empurrando-as para 1953. Então já estamos aí no século XX. Tá? No início do século XX, nós tivemos uma outra religião, né? Também mais ou menos da linha protestante, embora os protestantes não reconheçam, que foram os Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová, eles fizeram 3 previsões, né? Eles colocaram 3 anos para esse fim do mundo, uma vez que a cada vez se passava e nada acontecia. A primeira vez foi 1874, 1814, depois 1874 e depois 1975. Já no final, e aí nada aconteceu, quer dizer, então mais uma previsão, dessa vez oriunda de um movimento religioso que não se cumpriu. Já no final do ano da década de 1980, um presságio astrológico árabe dizia que o mundo deveria se preparar para o fim, né? Porque haveria uma conjunção de Júpiter e Saturno em Libra. Sabe-se lá o que isso quer dizer, mas essa era a base para eles, né, passarem essa previsão. Chegando em 1999, pessoas estudiosas dos ditados de Nostradamus, né, davam como certa um cataclismo para 10 de março. Como nada aconteceu, atribuíram o erro ao próprio Nostradamus. Em 2000, teóricos do Apocalipse disseram que o juízo ocorreria 2000 anos depois de Cristo. Como aconteceu, exatamente como aconteceu no ano 1000, a previsão pulou já para 2033. Então há um grupo de pessoas que está apostando num fim do mundo para 2033. Né? E mais recentemente nós tivemos 2012, né, um ano bem próximo, 8 anos atrás, a questão dos maias. Né? Vocês devem lembrar bem que algumas pessoas, né, estudiosas lá alguns escritos deixados por aquele povo, né, antigo aqui da América, das Américas, né, teriam previsto o fim do mundo para 2012. E aí que começa a entrar o movimento espírita nessa história. Com a publicação de um livro onde se dizia que não seria em 2012, né? Obviamente isso aí foi
publicado em 2011, dizendo que as pessoas não deveriam acreditar que o mundo ia acabar em 2012 e que iria ser em 2019, quer dizer, ano passado. E agora eu pergunto para vocês, nós estamos aqui conversando nessa live, né? Passando por esse problema da quarentena, embora seja algo sério, mas nem de perto pode se lembrar, né? Lembra qualquer coisa relacionada a uma destruição completa do planeta, né? Isso, claro, vai deixar algumas consequências no meio social, econômico, mas está muito longe de prever um fim, né? Então, foi em meio a essas previsões apocalípticas que surgiu, né, esse livro que da dona Marlene Nobre, né, que disse cuja a teoria seria que não seria em 2019 e não seria em 2012 e que seria em 2019. Baseados em quê? Baseados numa conversa em que uma das pessoas, né, o senhor Lemos, que a gente vai falar dele melhor daqui a pouco, teria tido uma conversa, Geraldo Lemos, né, Geraldo Lemos Neto, teria tido uma conversa muitos anos atrás, em 1986, com Chico Xavier, onde ele teria relatado a esse Geraldo, né, que gosta muito de dizer que teve um convívio muito próximo com Chico Xavier, talvez com uma estratégia, né, de dar mais credibilidade a isso tudo aí. E, então, o que Chico Xavier teria dito, né, que caso nós não tivéssemos uma guerra nuclear, né, que então que 2019 seria assim um ano de redenção, né, onde se iniciaria um processo de purificação do planeta, né? Então, o livro que eu estou mencionando é o livro chamado Não Será em 2012, da autoria de Marlene Nobre, já desencarnada, uma médica espírita, e o senhor Geraldo Lemos Neto, né? E como nós sabemos, né, nada aconteceu, né? 2009 chegou ao seu fim e nada disso aconteceu, né? Só que agora, né, essas pessoas, ao invés de como se dizia no passado, colocar a viola no saco, né? Colocar a viola no saco e pararem com essas previsões apocalípticas, elas renovaram a previsão. Então, comparem já logo agora, né, de início, exatamente com o que aconteceu das outras vezes. Quando essas pessoas são pegas, né, quando se vê que nada do que elas previram aconteceu, qual é a estratégia? Justamente refazer, começar a dizer que houve uma moratória, que houve um engano, que não foi bem assim. Sempre coisas que, na verdade, não tem como você provar que seja o contrário. Quer dizer, são alegações que você não tem como refutar a princípio, porque são baseadas em quase nada. É a palavra deles contra tudo, né? Quer dizer, acham que as pessoas têm que acreditar aquilo e dão as suas razões assim, sem qualquer tipo de embasamento, né? Quando são pegos aí passando por essas questõezinhas aí. Então, a alegação dessa feita é que a humanidade conseguiu resistir a uma não conflagração de uma guerra nuclear, quer dizer, a humanidade, segundo eles, né, teria conseguido passar por essa possibilidade de guerra nuclear. O que realmente aconteceu, todo mundo sabe disso, né? Nós tivemos aí o evento da Guerra Fria, duas potências e dois sistemas econômicos que se chocavam, né? O capitalismo de um lado, representado pelos Estados Unidos, o comunismo de outro, representado pela antiga União Soviética, e que tiveram em alguns momentos, né, prestes a entrarem no conflito.
nós consideramos o maior deles aquela questão de Cuba, dos mísseis de Cuba, onde o governo americano soube que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba, e o Kennedy, aí, né, o presidente dos Estados Unidos à época, disse que não poderia aceitar isso daí, e todos temiam uma invasão de Cuba, e aí todo um processo aí de início de uma terceira guerra nuclear. E a ciência nos diz o seguinte, contrariando o que essas pessoas têm dito, de que porque chegaram a dizer que Chico Xavier teria dito que poderia haver uma guerra nuclear e que a humanidade levaria até 900 anos para se reerguer. Só que isso também se constitui um erro. Por quê? Já foram feitos vários estudos que dizem que se nós entrarmos numa terceira guerra mundial, pelo número de ogivas nucleares que os países já possuem, a Terra seria destruída quase que 1000 vezes. Né? Teria um impacto 1000 vezes maior, por exemplo, que uma bomba de Hiroshima ou qualquer outra coisa. Né? Quer dizer, muito possivelmente, quer dizer, quase 100% de chance da humanidade ser varrida da face do planeta. Alguns dizem até que só que as baratas iam sobreviver, né? Então, quer dizer, então colocam tudo na boca do Chico Xavier, se aproveitando da credibilidade dele, da bondade que ele sempre exemplificou ter, da boa fama que ele tem dentro e fora do movimento espírita, para espalharem essas questões, né? Procurando transformar o espiritismo em mais uma seita apocalíptica. Então isso é muito perigoso, né? Porque isso faz com que o próprio espiritismo perca a sua credibilidade. Correto. Porque essas pessoas, né, vão desencarnar um dia, como todas essas pessoas que previram o apocalipse acabaram desencarnando. Só que a doutrina espírita, ela está aí. Nós iremos voltar ao mundo espiritual e ela vai continuar. Mas com que credibilidade, né? Se os próprios espíritas, ou boa parte deles, né, começa a divulgar coisas, fazerem previsões, profecias que não se cumprem. Né? Então, foi o que aconteceu com todas essas pessoas que nós aqui citamos, né, no passado, e agora certa parte do movimento espírita, né, se propõe a também bater nesse tema. Fabiano, quer fazer alguma pergunta? Não, Arthur, eu só as pessoas que chegaram agora, frisar que médium não é profeta, né? Exatamente. Essa é a grande diferença. Exatamente. Até eram chamados, né, na Bíblia, se fala às vezes de profetas, profetisas, que eram, na verdade, um nome que se dava aos médiuns, né, na época, mas não profeta no sentido de prever o futuro, né? A gente ficou na cabeça com essa história de que profeta é só o que prevê o futuro, né? E enquanto no passado o profeta era todo aquele que tinha essa mediunidade que nós citamos, ou pelo menos dizia que tinha, né? Obviamente charlatães nós sempre tivemos pessoas que disseram ter poderes sobrenaturais, ou enfim, ou mediúnicos, e na verdade eram meros enganadores, né? Não falta enganador até hoje, né? E a questão interessante, Fabiano e pessoal, que eles colocam também nessa história o Espírito Emmanuel. Eles dizem que Chico Xavier teria ouvido de Emmanuel isso e aí reproduzido, né, para eles. Só que é o seguinte, nós fizemos uma pesquisa e nós encontramos um livro chamado Encontros no Tempo, da editora IDE, né, Instituto de Difusão Espírita, um livro de autoria do senhor Hércio Marques Arantes. Esse livro eu acredito que não tenha tido mais edições, ele é pouco conhecido, mas lá nós encontramos, esse livro inclusive foi publicado enquanto Chico Xavier ainda estava entre nós, enquanto ele estava encarnado, enquanto ele estava vivo. Então, obviamente que ele leu o livro. Ele soube da existência do livro.
E neste livro, nós não estamos aqui querendo defender ninguém não, tá? Nós estamos apontando as incoerências e as discordâncias. Não queremos defender nem A, nem B, nem C. Não temos procuração para isso. A nossa busca é pela verdade, tá? Essa deve ser a busca de todo espírita. E lá está dizendo o seguinte, ó, nesse livro diz o seguinte, quer dizer, o que eu vou ler é atribuído ao Emmanuel. Muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, poderão talvez ocorrer depois de 2990. Continuam eles. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem para séculos não muito próximos. Os amigos desencarnados afirmam que na próxima galáxia de cuja vida e grandeza compartilhamos, existem numerosos mundos de feição primitiva, aptos a nos receberem para estágios mais simples do progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que nossa Terra está penetrando. Essa mensagem nós julgamos bem mais compatível, bem mais próxima com o que o Espiritismo nos diz. Por quê? Por causa da data? Pode ser. Mas pela data você já vê que Emmanuel, na época que Chico Xavier ainda estava vivo, teria dito nesse livro aí, nessa psicografia, que o processo, digamos assim, o processo de transformação do planeta Terra, e ele dá uma ideia de algo gradual, lento, gradativo, poderia se estender até 2990, quer dizer, durante quase todo o terceiro milênio. Então há uma incoerência aí. Esse senhor, né, Lemos, né, Geraldo Lemos, que diz ter ouvido Chico Xavier, não tinha ninguém mais lá. Ou ele está certo, ou, né, esse livro aí, como lembrando que foi feito na época que Chico Xavier ainda estava vivo, diz lá que a data é até 2990, e não fala de destruição, não fala de guerra, não fala de catástrofes naturais. Não, fala no movimento lento e gradativo de transformação da humanidade, que elevaria a nossa humanidade a patamares morais mais elevados, né? Então isso realmente tem bem mais coerência com o que nós estudamos dentro do Espiritismo, né? Na Gênesis, por exemplo, consta o seguinte: tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar, né? Então perceba que a mensagem de Emmanuel também bate, né? Nós espíritas acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, né? Quer dizer, não é a Terra o único planeta habitado. Ah, mas já foram tiradas várias fotos de planetas que não tinha nada lá. Pode ser, né? Claro, há planetas que possivelmente possam não ser habitados, só que o estágio, né, da matéria nesses planetas pode ser bem diferente do que nós temos aqui, né? Ou ser algo mais próximo da essência do corpo espiritual, que nossa visão não é capaz de detectar, né? Então, a Gênesis é bem clara em relação a esse processo, né? Eu vou ler daqui a pouco. Então eles dizem, continuando a ler aqui, ó, eles dizem o seguinte: então, mas capital diferença é que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, pessoal, isso é um processo muito lento, é muito gradativo. Não dá para você estabelecer uma data. E o pior é que agora, a data, eu já vou adiantar para vocês, que essas pessoas criaram é 2057. Eles disseram que 2057, pronto, o planeta vai passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Gente, 2057, vou fazer igual o Fernando Vanucci, é logo ali.
Um planeta como o planeta Terra, né? Um lugar como o planeta Terra, em que os três, as três atividades que mais movimentam dinheiro são tráfico humano, armas e drogas. Vocês acham que daqui a 37 anos vai estar todo mundo assim, que o planeta vai virar uma paz, vai virar uma maravilha, assim, não vai ter nenhum desses problemas? Alguém em sã consciência acredita numa coisa dessa? Ah, Arthur, mas você está sendo muito pessimista, pode acontecer. Não, nós não estamos sendo pessimistas. Eu, inclusive, particularmente, com base na doutrina espírita, acredito que realmente que a Terra, gradualmente, lentamente, vai ser um lugar melhor, né, com pessoas melhores, tanto moral quanto intelectualmente. Só que acreditar que em 30 anos, que passam no estalar de dedos, toda essa mudança vai se processar, realmente aí não é ser otimista, é ser completamente fora da realidade. Esse é utópico, né? Essa é uma utopia, né? Achar que em 30 anos nós podemos alcançar esses níveis tão altos, né? Em tão pouco tempo. E aí Kardec pergunta aos espíritos: disseram os espíritos que os tempos são chegados em que tais coisas têm de acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras? E os espíritos respondem: em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos. E aí prestem atenção nesse trecho. Elas nunca ocorrem abruptamente, bruscamente, como o chispar de um raio. São longamente preparados por acontecimentos parciais que lhes servem como de precursores, quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Então, né, aí está claramente, né, a posição do Espiritismo em relação a toda essa temática que nós estamos abordando na data de hoje. Fabiano, alguma pergunta, alguma consideração? Só complementando, né, que na revista Espírita é dito justamente o que você está falando agora, que essa transformação que a Terra vai passar é ao longo dos anos. Vai demorar muito. Não é o gosto do freguês. Vai estabelecer uma data daqui a 20 anos, 30, né? É preciso que a humanidade evolua, aprenda com os erros dela, né? Que evolua não só na ciência, mas moralmente principalmente. E a impressão que a gente tem quando vê esses livros, essas profecias, é que está faltando estudo doutrinário. Está faltando leitura e compreensão das obras de Allan Kardec. Perfeito. Porque se tivesse um estudo prévio de Kardec, é que não teria esses livros. Exatamente. Concordamos plenamente. Houve um psicólogo americano chamado Leon Festinger, que ele, inclusive, ele se tornou famoso por ter elaborado a teoria da dissonância cognitiva. Ele diz o seguinte, num livro chamado Quando a Profecia Falha, um livro muito interessante, eu acho que os psicólogos aí da nossa live devem conhecer, um clássico, né? Em que ele e alguns colegas se infiltraram numa seita do fim do mundo, composta por 15 pessoas. E aí essas pessoas acreditavam que uma mulher recebia mensagens de extraterrestres e que o mundo acabaria, segundo eles, em 21 de dezembro de 54. Antes da catástrofe, segundo essa médium, eles seriam resgatados pela nave-mãe, né? Haveria um contato de extraterrestres e ela seria levada pela nave-mãe e levados para um lugar seguro. Aquilo que nós falamos anteriormente. Quer dizer, essas pessoas que fazem a previsão, essas seitas apocalípticas, eles são sempre os maravilhosos, vão ser salvos,
né? Todo o resto vai perecer e só eles vão, né, ficar numa boa. E aí, como nada aconteceu, a mulher que se comunicava com esses ETs teria recebido uma nova comunicação em que o grupo era elogiado né, esses ETs começaram a elogiar o grupo e disseram que eles eram assim pessoas de tanta luz, que eles tinham orado tanto pelo planeta, que os ETs, e que Deus, né, os ETs falaram que Deus havia decidido cancelar a destruição do mundo, né? Então houve aí, né, foi encontrado um meio de acreditar na profecia, mesmo quando ela não aconteceu. Então a mesma coisa está acontecendo agora. Em 2018 teve a profecia maia, aí essas duas pessoas escreveram um livro, não será em 2012. Disseram que ia ser em 2019, não aconteceu. Aí eles alegam aqui que realmente que a humanidade ela passou no teste, ela conseguiu não deflagrar uma guerra nuclear que destruiria o planeta, e que agora sim, em 2057, né, essa transformação ia acontecer, aquela coisa toda, né? Então eu percebo que a estratégia é basicamente a mesma, né, que a gente está verificando, né? E o mais engraçado nisso tudo, e aí nós vamos adotar realmente uma postura de denúncia. Porque eu acho que nós espíritas, às vezes, a pretexto de caridade, nós ficamos numa paralisia. Achando que nós seremos anticaridosos, que isso não se faz, a gente tem que se calar. Nós somos daqueles que não têm essa opinião, nem têm essa postura. Eu acho que quem, às vezes, claro que calar às vezes é importante, mas quem cala consente. Se você está se calando em relação a algo errado, você está consentindo com aquilo. E o interessante é que essa figura que hoje está fazendo palestras e agora há poucas semanas dentro ainda se aproveitando inclusive dessa época de quarentena, onde as pessoas estão receosas, elas estão um pouco temerosas, né? Passa muita coisa, essa mudança muito repentina causou uma hipersensibilidade nas pessoas. Ele se aproveitou desse momento para lançar essa teoria que vai ser em 2057. E nós investigando, fomos ver que essa criatura, esse indivíduo, tem uma editora. Tem uma editora. O que vai acontecer? Novamente vai ser lançado um livro, né? Já tem vídeos aí circulando no YouTube, na internet, inclusive muito bem elaborados tecnicamente. A gente sabe que para se elaborar uma coisa dessa é um investimento, né? Coisas que nós sabemos que o movimento espírita, de maneira geral, não tem. Os centros espíritas, de maneira geral, tem pouco recurso, até para pagar a conta de luz, tem dificuldade até para isso. E essas pessoas financiando esse vídeo, daqui a pouquinho vai ter o livro também. E os recursos desse livro vão para onde? Quer dizer, não se pode mais nós ficarmos calados em relação a isso, né? No nosso artigo lá, nós concitamos, nós convidamos as pessoas, espalhem esse artigo, né? Não porque eu não quero holofote nenhum, graças a Deus, eu até evito. Mas tem muita gente querendo holofote, tem muita gente querendo popularidade, tem muita gente querendo convite para falar no exterior. Às vezes pode até não ter dinheiro envolvido, mas tem a vaidade, tem lá o orgulho, né? Enfim, natureza humana nós sabemos como é. Não que nós sejamos puros, nada disso. Mas eu acho que uma vez que nós abraçamos a doutrina espírita, nós temos que ter um comportamento ético, né? Nós não podemos nos desviar 1 centímetro disso aí. Então, nós identificamos vários erros. Primeiro, teorizar em relação a alguma coisa que a doutrina espírita fala diametralmente em oposto, né? É uma teoria diametralmente oposta. Então, que eles dizem ser autenticamente espírita. Então, já é uma primeira falha. Em segundo, incitar o medo, o pavor nas pessoas, né? Sabemos que a maioria consegue se
ficar tranquila, mas outras começam a, né, a ter alguns problemas, né? Em terceiro, tirar partido financeiro disso daí, né? E pessoal também, né? Então, nós viemos aqui procurar, né, dar nossa participação em contribuir para o esclarecimento da verdadeira postura, da verdadeira posição da doutrina espírita em relação a essas chamadas profecias apocalípticas, que são conhecidas hoje no meio espírita, né, como data limite, né? A data limite que seria em 2019, nada aconteceu e já passaram para 2057. E para você ver como que esses espertalhões, desculpe o termo mais pesado, mas esses espertalhões eles não combinam entre si. Dentro do movimento ramatizista, que é uma seita que se formou paralelamente ao movimento espírita, há um médium que diz também receber ramatiz, o espírito ramatiz, chamado Roger Bottini. Já ele já escreveu também um livro, tem um site super badalado, onde se promove viagens ao Egito, ao Peru, enfim, viagens meio místicas, né? Onde ele vai gratuitamente com um grupo de pessoas. E ele já tem uma teoria diferente, que não é 2057, é 2036. Porque ele viu que o espírito que ele diz receber, lá atrás, em 1956, previu no livro Mensagens do Astral que em 1999 e 2000 haveria uma hecatombe, quer dizer, a Terra seria 1/3 da população do planeta iria ser dizimada devido percebam bem, para quem ainda não conhece a história, a aproximação de um astro intruso, isto é, um astro, um grande planeta muito maior que a Terra, 3 vezes maior que a Terra, 3 vezes maior, se aproximaria do planeta Terra, tirando o planeta Terra do seu eixo. Quer dizer, o eixo terrestre ia ocorrer uma verticalização do eixo terrestre. Agora vocês imaginam, essa é outra teoria, né, que está igual da guerra nuclear, não sobreviveria ninguém. Seria algo que ia destruir completamente o planeta. A humanidade não teria condições de sobreviver. Então, a previsão é que seria em ano 2000, nada aconteceu, e tal como, né, como dos exemplos que nós demos, eles já trataram de remarcar a tal hecatombe agora para 2036. Então, um dos dois está certo. Ou o senhor Geraldo Lemos, vulgo Geraldinho, está certo, ou o médium ramatizista Roger Bottini está certo. Os dois vão ter que se encontrar aí, quem sabe, para chegar a um denominador comum. Arthur? Diga. Só lembrando que nosso tempo de uma hora está chegando ao fim. Passou rápido, hein? Eu queria saber se você pretende se estender e começar uma nova live de mais uma hora. Ué, eu estou à disposição. Se as pessoas quiserem fazer perguntas, né? Eu não sei como é que tá de perguntas aí, que eu estou bem concentrado aqui no que eu estou falando, não estou acompanhando em relação às perguntas. Mas podemos abrir para as perguntas. Tem algumas perguntas aqui perguntando se o coronavírus faz parte dessa transição. Boa pergunta. Que nos aguarde, então, na próxima live, né? Que vai estar na sequência dessa daí. Pronto, vou encerrar e começar de novo. Tá ok.